Olá, bem-vindos uma vez mais ao canal Insights, a nossa sessão Encontros. E hoje nós temos uma convidada internacional para falar conosco na língua portuguesa, o que é importante, não é? Porque a gente sabe que expressar-se na sua própria língua traz, enfim, um outro contexto, uma outra liberdade. A Glória, ela mora em Moçambique. Ela pratica meditação e ela também é gestora de uma pousada, esse lugar maravilhoso, onde vocês podem ver que ela, inclusive, está nesse momento. É uma pousada na praia Ponta do Ouro, em Moçambique. Então, se por acaso alguém aí tiver inspirado a visitar Moçambique, passear por Moçambique, depois pode pegar o contato da pousada da Glória, que fica aí como uma opção para vocês. Mas a Glória ela é licenciada em turismo e também em gestão de empresas turísticas. Muito bem-vinda, Glória, querida. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar com o nosso público aqui do canal Insights. Obrigada. Olá, boa noite. Ou boa noite ou boa tarde. E no Brasil ainda é bom dia, aqui já é boa noite. Então, Patrícia, muito obrigada pelo convite e é um prazer conversarmos sobre este tema tão interessante. A gente escolheu para falar com vocês um tema que é de fato muito interessante, que é a aplicação da espiritualidade na nossa vida prática, no nosso cotidiano. E eu acredito que muitas vezes, né, Glória, a própria palavra espiritualidade é uma palavra mal entendida, eu acho que às vezes aplicada um pouco fora do contexto, existem nuances religiosas e nuances culturais, e me parece que muitas pessoas acabam se afastando um pouco do cerne do que é espiritualidade. E essa seria a minha primeira pergunta para você. Na sua experiência, principalmente na sua prática, como é que você definiria espiritualidade? Pois é, para mim, nós já somos seres espirituais. Essa é uma coisa natural em nós. Somos seres espirituais. Estamos aqui vivendo uma experiência humana neste planeta Terra, mas somos seres espirituais. Então, não é uma definição separada da vida normal. Nós já somos seres espirituais. Só que estamos um pouco esquecidos desta parte, invisível, a parte que é espiritual. Pronto. Mas ela existe, só que nós estamos mais conectados com aquilo que a gente vê e não a parte que é da nossa origem, dos sentimentos, das energias, tudo existe, mas não é visível, então é muito difícil as pessoas conectarem uma coisa com a outra. Interessante. Mas somos sim seres espirituais, isso é o que interessa de reter principalmente. Seria mais uma questão de nós estarmos conscientes dessa dimensão invisível ou dessa dimensão que inclui pensamentos, sentimentos, consciência e, enfim, sustentarmos essa atitude durante o dia. Mas aí vem uma questão, não é, Glória, que eu acho que é uma questão que permeia tudo na nossa vida, não é? Porque me parece que tudo na vida é uma questão de prática e a prática desenvolve um hábito, não é? E eu acredito que, como você falou, para nós o hábito do esquecimento de que nós somos seres espirituais me parece mais forte do que o hábito da consciência, digamos assim. Como é que você faz para sustentar essa consciência espiritual no seu dia a dia, enquanto aí gerindo a sua pousada, enquanto lidando com os seus clientes e com certeza com todas as dificuldades ou os obstáculos ou os desafios que surgem, não é, nesse trabalho, porque em toda atividade, não é? Eu acho que faz parte um pouco da vida nesse momento lidar com desafios de várias naturezas. Então, qual que é o seu método para sustentar a espiritualidade no meio de tudo isso, no meio da vida real, digamos assim? Pois é. Olha, e não é fácil porque realmente
é um dos trabalhos que requer muita concentração, muita atenção, muita exigência de perfeição dos trabalhos dos outros também. Então, requer um empenho muito forte em ligação com as outras pessoas, temos de trabalhar em equipa, etc. Então, como manter a espiritualidade nisto sempre permanente? Tá? Lembrar sempre de quem somos, etc. Primeiro, o método que eu uso é de eu lembrar-me que estas coisas que nós vemos, que são físicas e todas as tarefas e o desenrolar do dia, eu começo a pensar ao contrário. Penso assim, isto é como se estivéssemos a participar num filme ou num grande teatro e temos que passar, porque eu suponho que a gente fez um contrato de participar como ator, e nesse caso o ator é a Glória, que é a gestora da pousada. Então, eu tenho que cumprir essa tarefa o melhor possível. Mas o facto de cumprir a tarefa não vai fazer com que eu esqueça da parte espiritual, porque eu tenho essa consciência de que se eu me esquecer de novo de quem sou, esquecer esta parte, se eu me lembrar, assim que eu me lembro que eu sou um ser espiritual, automaticamente aquelas qualidades que são originais do ser espiritual da alma emergem, que é controle, a paz, a bondade, o amor pelos outros, e emerge rapidamente. Então, a forma de eu não me esquecer e de deixar-me envolver pelas tarefas ou pelo meu papel, né, é estar nessa consciência e fazendo o meu papel. Ou seja, interagindo com os outros, fazendo as coisas todas, mas estou a participar no filme. E o filme faz-me mover rapidamente, abrir portas, carregar, ver se há mantas ali, se há sabonetes, se há isto, se aquilo, mas estar sempre que eu estou a participar no filme e está a ser divertido o filme. Pronto. O cliente vem, às vezes o cliente não é tão amistoso, alguma coisa assim, mas tudo faz parte do filme. Então, é a forma de nada afetar a integridade, a tranquilidade do ser que eu sou. Okay? O papel é o papel, mesmo que eu fale alto com um trabalhador, mas eu tenho de prestar atenção até onde eu falo, para não magoá-lo, né? Porque ele também é um ser espiritual, apesar de ter falhado, coisa ou outra, mas sempre ter este, é como um equilíbrio entre ser um mestre, mas ao mesmo tempo, pronto, ir no jogo do filme, né? Interessante. E para conseguir, na verdade, ter essa perspectiva que você está mencionando, que eu acho que é bem interessante, que resume de fato, não é, a espiritualidade na prática, quais são, enfim, quais são os seus hábitos, qual é a sua rotina? Existe alguma disciplina que você acrescentou no seu dia a dia e que te permite manter essa lembrança, digamos assim, porque é muito fácil, como eu falei, a gente se envolver, né? Me parece, eu tenho essa sensação, porque eu também trabalho e também tenho uma atuação profissional ativa, e eu tenho essa sensação de que as situações elas têm um poder muito grande de envolver a nossa consciência. E me parece que, de novo, a gente tem que fazer esse empenho de manter a atenção, não é? De maneira que a gente possa, de fato, acrescentar na nossa rotina ou no nosso dia a dia essa energia diferenciada que vem dessa dimensão espiritual ou dessa dimensão invisível, que inclui todas essas qualidades e tudo isso que você estava falando. Mas qual que é a sua disciplina diária, digamos assim, para conseguir resgatar essa lembrança durante o dia? Existe alguma coisa específica que você faz que te ajuda nesse processo? E, olha, eu acho que todos os yogis, todos que praticam meditação, têm uma rotina bem cuidada. E neste caso, para mim, é infalível ter que acordar cedo, meditar logo antes do amanhecer. É muito importante receber energia, expandir a minha energia, criar esse momentinho para o eu, que é para alimentar a parte espiritual.
aumentar a minha luz. E é isso que é muito, muito importante, porque é uma mais-valia para o resto do dia. É isso, somando ao um pouco de estudo espiritual, cedo pela manhã também, umas meia hora, 45 minutos de estudar. Nós temos um estudo que vem diariamente da Índia, então sempre temos essa atenção de ter alguma coisa em que focar. Isso vai nos dar assim como ferramentas para como olhar o dia também e também analisar as nossas próprias atitudes, aquilo que emerge de nós. Então é como assim uma revisão do que como vai o nosso ser, né? Então é muito importante. E essas duas coisas são chaves e fazem diferença. Se a gente falha um dia, consigo perceber que durante o dia alguma coisa faltou. Então, é a meditação ou foi o estudo. Então, essas duas coisas são importantes. Quando tenho tempo, ainda consigo rever alguma coisa à tarde, descansar à tarde é muito bom. E à noite, quando chegam, por exemplo, agora a rotina da guest house, da pousada, é ao fim do dia, quando já são 4 da tarde, 5 da tarde, as pessoas já começam, os trabalhadores a ir, os hóspedes estão todos instalados e é a hora de eu fechar. Fechar para a parte de coisas físicas, de coisas ligadas ao mundo da pousada. Então eu viro-me para o interior. Então é tomar um bom banho, tomar o meu chá, estudar alguma coisa, sentar para meditar ao fim do dia, né? Às 6 da tarde, e é isso que vai fazer com que também eu vá ter um sono tranquilo, ainda leio qualquer coisa espiritual e adormeço nessa consciência, ok? É. No meu espaço. Então, criar essa separação entre o meu espaço, ok? O meu mundo interior, a minha tranquilidade, que é um assunto espiritual, com a prática do dia a dia e o corre-corre, tá? Este é um aspecto, mas no outro aspecto, como durante o dia, nós também nos lembramos, eu lembro-me de quem sou, então, ver as coisas belas em tudo também, na expressão de alguém, na coisa engraçada que disse, mesmo que fez uma falha, mas a maneira como ele fez, então, perceber o engraçado de todas as pessoas e todas as coisas neste filme, né? Ou estar na praia, olhar o mar e ver a beleza daquilo, ou de um animal, todas as coisas, no fundo, há espiritualidade em tudo. Então, também integrar as coisas dessa maneira. Bem interessante, ou seja, de uma certa maneira, é integrar na sua rotina uma prática espiritual, não é? E só assim, resumindo, porque eu acho que você falou uma série de coisas bem importantes, não é? Quer dizer, dedicar um tempo para a meditação, para a prática, não é? Dessa interiorização, da prática da concentração, do foco, manter-se também em contato com aspectos do autoconhecimento que ampliam a sua capacidade de percepção, não é? Da sua realidade. Isso que você falou que eu achei bem interessante, fazer uma verificação diária, de maneira que, se por acaso você cometeu algum deslize, algum erro, ou teve momentos de esquecimento, você possa, enfim, corrigir isso, ou usar isso para o seu benefício de crescimento pessoal e ter uma postura de apreciação e, por que não dizer, até de gratidão dentro do que você falou, né? E eu acredito que meditar A nesse cortar um espaço bocadinho. eu acredito que meditar nesse espaço maravilhoso onde você está deva ser uma experiência fácil, não é? Eu acho que tem também pessoas que se perguntam como é que a gente faz para meditar no meio da cidade, não é? Quer dizer, quando quem não tem esse privilégio que você tem de estar nessa energia da natureza que por si só facilita, não é? Esse processo todo de silenciar-se internamente, enfim, essa energia eleva a consciência por si só, não é? Mas e quando a gente está, enfim, no meio da cidade, no meio dos afazeres, é fácil a prática da meditação? Ou seja, meditação tem alguma coisa a ver com aspectos externos, tipo o ambiente, ou é uma experiência que você cria totalmente internamente, independente de onde quer que você esteja? O que você acha disso? Olha, as duas coisas estão certas. Uh, Nós podemos estar independentes do que se passa no externo.
e simplesmente virarmos para o nosso mundo interior e criarmos. Nós até podemos, mentalmente, nas nossas meditações, deslocarmos-nos para um sítio lindo, de uma praia ou de uma montanha, e pensar que estamos lá, e visualizar ao máximo esse ambiente e ir além na nossa meditação. Podemos fazer isso, com o nosso poder da mente é incrível. Mas, sim, também as cidades, o ambiente das cidades, dos prédios, as antenas, tudo também influencia o nosso corpo, a nossa aura. Então, convém sempre que pudermos irmos para as montanhas, para a praia, estarmos em contato com a natureza, com o verde, com a terra. Isso também é importante para a energia que está à volta de nós, a nossa aura, e que também tem certa influência no nosso corpo. Tá? Mas, quando não temos essa chance, o que é importante é nós cuidarmos da nossa limpeza, nosso corpo, o que comemos, todas essas coisas para ajudar a mantermos em nós uma boa energia. Então, quando nós sentarmos para a meditação, se estivermos nesse estado, depois de tomar um bom banho, roupa limpa, sentarmos num canto limpo da casa, isso sempre ajuda. É como criar uma espécie de um meio ambiente interno também, não é? Que favoreça a sua prática espiritual. Super interessante. Sim. E Outra coisa que podemos usar para casas que ou que têm muito movimento, ou que estão num prédio e no prédio há muitas antenas e há muitas coisas que não nos ajudam muito, é termos cristais. Termos cristais na casa. E os cristais são muito bons, há cristais até mesmo para ter na sala de meditação e assim, também é muito bom. que interessante. E Glória, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque a gente vem de uma tendência, não é, de confundir um pouco a filosofia, digamos assim, com a vivência, não é? E me parece que tem muitas pessoas que confundem aquilo que elas sabem com aquilo que elas são. Ou seja, você ter clareza, não é, em termos da informação, do conhecimento, não necessariamente significa que você é aquilo, não é? Então, como é que a gente faz para vivenciar a espiritualidade com verdade, de maneira a que a gente não confunda aquilo que a gente sabe com aquilo que a gente é, e a gente acabe vivendo uma certa hipocrisia, não é? Em que, de fato, você não é aquilo que você fala e a sua vida ela não traduz os seus valores, o seu propósito ou aquilo que você acredita. Às vezes também você tenta, não sei, viver os valores de outras pessoas ou você tenta tornar, enfim, um propósito de alguém mais, o seu propósito. E aí me parece que sempre falta esse viés de autenticidade, não é? Na forma como você vive a espiritualidade. Então, qual que é a sua experiência com relação a isso? Ou seja, ser realmente autêntico na sua prática espiritual. Olha, eu penso que nesta altura nem há chance de ser diferente. Nós temos que ser autênticos, ir de encontro com aquilo que é a verdade do ser. Tudo que for só teorias e crenças limitantes baseadas no conhecimento ou nas coisas que nos impuseram mesmo nas nossas famílias, onde crescemos, ou seja religião, seja o que for, se não for de acordo com o que é para ser para aquela alma, algo vai fazer com que a pessoa seja puxada para a verdade. E para mim também, no meu caso, eu sinto, quando a gente se torna mais ligado a estas coisas de espiritualidade, começamos a sentir mais. Sentir, nós podemos até, no meu caso, é ter alergia a alguma coisa. E quando eu depois comecei a pesquisar porque é que eu tinha alergias, e eu descobri que as alergias era por eu não assumir certas coisas de ideias ou assim, e que isso criava uma alergia, porque eu estava ali fora daquilo que eu gosto, que é natural, da alma. A alma, por exemplo, eu sinto, sei que sou uma alma livre,
Eu gosto do mar, gosto de andar de bicicleta, gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo. Agora comprei uma prancha de surf. Então, eu antes queria fazer, quando nós, acho que é uma jornada, mas quando nós entramos no caminho espiritual, queremos ser muito limitados e só podemos fazer certas coisas e concentrar-nos mais em certas coisas, mas afinal, a espiritualidade está nas coisas naturais, de viver também os momentos e tudo. Portanto, é muito abrangente, não é que temos que ficar constantemente sentados a meditar ou a ler ou a estudar e a fazer serviço, ensinar. Não, há muitas formas de estar bem. E se nós não formos de encontro, para mim eu sinto isso, se eu não for de encontro com aquilo que a alma, que sou eu, quer, okay, vai acontecer alguma coisa. E não, pode ser uma alergia, pode ser dor de cabeça forte e muitas outras coisas, depressão e assim. Então nós temos que sentir. E depois vem a outra questão. O que é que será que é verdadeiro do eu, original, e o que é do ego, ou sim, do ego que não quer morrer, ou alguma coisa do género. Para mim, é sentir o coração, sentir o que vem quando eu penso em algo, e se houver assim um sentimento muito forte de que é para fazer aquilo, é o certo. Então, ou vem uma batida de coração mais forte, ou um arrepio. Então, esses são os sinais que eu vou seguindo para a jornada. Ou sonho com algo. Então, temos que estar muito atentos aos sinais que surgem também. Adorei. E, enfim, né, você fala com essa autenticidade, a gente sente até na sua forma de expressão. E você falou também uma coisa super importante, né, Glória, que é essa coisa do poder que a nossa mente tem, que o nosso pensamento tem, e por que não dizer que o nosso coração tem, de criar uma realidade à nossa volta que seja boa, não é? Que seja benéfica, benevolente, não só para nós, mas também para o mundo em que a gente vive. E a minha última pergunta, antes de dar espaço para, enfim, compartilhar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, mas a minha última pergunta é a seguinte: até um tempo atrás, eu acredito que praticar meditação, voltar-se para o autoconhecimento, ou praticar yoga, fosse uma opção de algumas poucas pessoas que talvez tivessem uma sensibilidade mais aflorada para estas questões. Mas me parece que hoje em dia, frente à complexidade da vida, não é? Que eu não sei, pelo menos aqui no Brasil, não sei aí em Moçambique, mas a sensação que eu tenho é que depois da pandemia a vida se tornou muito acelerada, não é? E de uma certa maneira as pessoas vivem nesse ritmo acelerado 7 dias por semana e se deixar 24 horas por dia, não é? Quer dizer, está tudo muito acelerado. Parece que as pessoas estão querendo, sei lá, correr atrás do prejuízo, recuperar alguma coisa, ou talvez isso seja até um inconsciente coletivo, sabe? Quando a gente entra numa onda e não sabe nem bem por quê. E frente a tudo isso, não é? A gente vê também que os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão aumentam, não é? Tem aumentado. Então, me parece que a prática espiritual hoje, ela não é mais opcional, não é? Talvez ela seja necessária para que no meio de tudo isso a gente consiga manter não só a nossa sanidade, não é, do ponto de vista físico, porque como você falou, muitas dessas coisas internas acabam se somatizando e se expressando no corpo, não é? Mas mesmo manter a nossa sanidade emocional, a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso contentamento, não é? A nossa boa onda frente a tudo isso que está acontecendo. Então, para você, qual que é a relevância da espiritualidade ou dessa prática nesses tempos atuais? Bom, eu, a minha sugestão é realmente nós pensarmos que estamos a participar num filme ou numa grande telenovela. E nas telenovelas, normalmente, eu há muito tempo via telenovelas que demoravam quase um ano para acabar,
E no fim da telenovela, eu lembro-me que sempre era mais acelerado e tudo precisava-se resolver e todos os assuntos ficavam mais claros, todos faziam as coisas muito. As pessoas perguntam, mas como é que isto está a acontecer ainda? Porque durante o princípio e o meio da telenovela era uma lerdeza, lenta, mas depois, a meio da telenovela para frente, no fim, era tudo acelerado. Então é mais ou menos o que nós estamos a viver hoje em dia. Então temos que pensar que eu estou a participar num filme e esse filme está a correr a uma velocidade estonteante. Mas é importante perceber que também nestes momentos, a nível espiritual, há muita coisa auspiciosa que está a acontecer. Importante. E nós, como seres espirituais, temos que prestar atenção ao espírito, ao que nós verdadeiramente somos. E nós estamos mais preocupados, normalmente, com os bens materiais, e ganhar dinheiro, e fazer, e ter nome, cumprir regras, e ter metas, e etc. Mas e estamos a desperdiçar um momento de empoderar, como dizem vocês brasileiros, empoderar o espírito, empoderar a alma. E isso é tão importante que é só agora que vamos conseguir fazer. As energias todas estão abertas para isso, ok? Para quem acredita em Deus, a energia da alma suprema ou da fonte está mais perto de nós neste momento, está a chover sobre nós. Então, mesmo que os dias estejam acelerados, há muita coisa por fazer, isso é com todos, até com os yogis também, com as suas famílias, com tudo, mas nós temos que estar conscientes. E a cada momento, mesmo que a gente não tenha tempo para meditar ao fim do dia, o lembrar, por alguns segundos durante o dia, lembrar quem sou, e isso vai ajudar bastante. Porque à medida que eu me lembro, quando eu digo essa palavra, já me estou a lembrar, eu sei que eu sou uma alma, eu sei que sou um espírito, espírito é quando nós estamos fora do corpo, chama-se espírito, mas eu sou essa energia, que é a única coisa que vai permanecer para sempre. Este corpo não vai, estas coisas à volta não vão. Então, o, como que é que eu estou a empoderar o espírito? Só vou poder empoderá-lo, energizá-lo, quando eu me lembro. Porque assim que eu me lembro, eu recebo uma carga de energia da fonte. E isso é maravilhoso. Só de eu estar a dizer isso, eu já estou a lembrar e já estou a sentir. Então, cada momento que a gente fizer esse exercício, já vai receber mais energia. E quando recebe mais dessa energia, automaticamente tem outro olhar para as coisas, tem um poder de discernimento maior, tem mais tranquilidade no fazer e pronto, vamos evitar extremos de ansiedade, de depressão, de stress, não é? Porque temos esses pequenos momentos ao longo do dia para energizar, para recarregar a alma. Tá? Muito interessante, né? Essa analogia que você fez, né? Usando essa analogia que você fez com as novelas. Não sei se aí em Moçambique vocês assistem as novelas brasileiras, mas enfim, fazendo uma analogia com as novelas, como você falou, é como se a gente estivesse vivendo esses últimos capítulos, e se você, na realidade, não está consciente, você é capaz de perder o fio da meada, não é? Perder o desfecho de tudo isso que está acontecendo e que, como você bem disse, é tão importante, é tão interessante, não é um momento em que, de repente, essa energia de Deus se faz disponível e presente para nós. Imagina perder essa experiência, não é? Perder realmente essa força, não é? Que essa presença ou que essa lembrança nos traz. Então, achei super, super interessante a sua colocação. Glória, a gente está chegando já ao final, não é, do nosso encontro, e eu queria dar a palavra para você, enfim, compartilhar uma última mensagem ou, enfim, um recado aí para o público que vai nos assistir nesse encontro nos próximos dias. Dar mais um exemplo sobre isto da vida em relação ao ser espiritual que nós somos. Imaginem que nós entramos assim num grande parque de diversões
estamos lá entretidos no parque de diversão, que está cheio de coisas maravilhosas, né? Casa disto, histórias ali, bonecos de aquele lado, luzes, coisas brilhantes. Então, é o palco da vida, é o que nós estamos a viver. E está numa aceleração muito rápida, como um carrossel meio desgovernado, tá? E, entretanto, a nível do universo, fora desse parquezinho de diversões, está muita coisa a acontecer. Alinhamentos, coisas magníficas, portais abertos para nós. E Deus bem pertinho de nós. E nós que saímos daquele lugar onde Ele estava, que é o nosso verdadeiro lar, viemos para aqui para brincar no parque, perdemos, estamos esquecidos disso. Okay? E Ele está lá enviando a sua luz e dizendo: acordem, meus filhos, daqui a pouco está na hora de sair do parque. Um dia vocês voltam para casa, mas para voltarem para casa precisam de luz. Então nós temos que acender a luz, a luz verdadeira, não a luz deste palco e das brincadeiras do parque, que está cheio de luzes falsas. São luzes falsas. A luz verdadeira está dentro de nós, que esse é o caminho para chegar à luz dele. Né? Então temos que dar tempo para nós próprios, para acender esta luz que vai ser o nosso caminho, para a verdadeira luz onde nós pertencemos, tá? Então pensar com carinho nisso e um bom dia para vocês todos. Até à próxima. Adorei a nossa Obrigada, Patrícia. conversa. Obrigada a você e vocês que estão nos assistindo. Se vocês também gostaram, se vocês acharam relevante, não deixem de se inscrever no nosso canal, também compartilhar com outras pessoas que tenham interesse nesses temas e nesse tipo de exploração que a gente faz aqui no canal Insights. Um agradecimento especial para você, Glória. E para aqueles que, quem sabe, tiverem aí planejando uma visita para Moçambique, quiserem encontrar com a Glória, a gente também vai colocar aqui na descrição do vídeo o contato da pousada dela para vocês poderem, quem sabe, conhecer. Muito obrigada e até a próxima.